cumprimento a todos aqueles que mais uma vez nos prestigiam, dando-nos honra e alegria a esta nossa série Pinga Fogo, que recria aqui nesse ambiente informático uma larga tradição de debates que durante muitas décadas concorreu o nosso saudoso Gilberto Valente da Silva. Hoje estou aqui mais uma vez ao lado, para minha grande honra também, do Dr. Narciso Orlandi Neto, autoridade emérita do Direito Registral e Notarial Brasileiro, e ao lado do Dr. Carlos Frederico Coelho Nogueira, meu estimado amigo há bastante tempo, foi procurador de justiça aqui no estado de São Paulo, aposentando-se em 1993. Aí prestou o segundo concurso de ingresso aos registros públicos e às notas no ano de 2002, 2003, tornando-se, assim que aprovado, titular do registro de imóveis, dos registros de documentos de pessoas jurídicas da comarca de Barueri, sobretudo, mas também da hoje comarca de Jandira e da comarca de Santana de Parnaíba. É autor de um livro em matéria de processo penal, os comentários ao Código de Processo Penal, editado em 2002, e é uma autoridade de valor acadêmico também, sendo professor de cursos preparatórios e reconhecidamente um talento na área dos estudos e dos escritos. É uma honra para nós a sua presença aqui. Obrigado. Eu queria, antes de começar o nosso programa de hoje, aproveitando para saudar o reitor da Uniregistral, Dr. Francisco Raimundo, e lembrar que esse nosso programa é um programa de atividades acadêmicas e que, portanto, temos aqui a oportunidade de debater vários assuntos com muita liberdade, mas acadêmica, eu acho que não exagero dizer, acadêmica não propriamente científica, senão que opinativa. Esse é um programa de debates, efetivamente, e nada impede que nós retifiquemos aqui e ali posições e que antecipemos, muitas vezes, não certezas, como é próprio das ciências, mas opiniões a respeito dos temas que nos são submetidos. Às vezes perguntas muito complexas, é preciso reconhecer. Mas eu também queria, antes de começar a leitura das perguntas, pedir licença para dedicar este programa à memória do meu amigo, o eminente desembargador Luiz Antônio Ganzerla, que morreu no dia 11 de agosto, surpreendendo a todos nós. Era um grande amigo, estava na minha 11ª Câmara de Direito Público, no Tribunal de Justiça de São Paulo, e é uma perda de muita repercussão para a magistratura de São Paulo. Vamos começar. O doutor Rodrigo Pacheco Fernandes, antes de casar-se, casou-se agora, casou-se agora no último sábado, reuniu-se com o doutor Pedro Bragato e a doutora Laura Porto e chegaram a uma questão aqui que eu formulo inicialmente. Quais as condições para o ingresso registral de um contrato de locação de vaga de garagem? Prossegue a pergunta. Portanto, aqui nós temos contrato de locação de vaga de garagem. O que se pergunta é sobre a inscrição desta locação. Somente caberia em relação à unidade autônoma com matrícula própria? Ou também caberia quanto às demais modalidades de espaços para automóveis? Por exemplo, área comum. Esse contrato somente seria registrado para garantir sua vigência, artigo 576 do Código Civil, ou também, ainda que sem previsão no Código Civil que mencionamos, averbado para que o locatário tenha preferência em caso de alienação? Essa pergunta, portanto, é uma locação, objeto de um instrumento contratual. Ele deseja saber se, primeiramente, só cabe seu registro em caso de relacionamento com a unidade autônoma ou se poderia referir-se também a outras modalidades de espaço para automóveis. Exemplo, área comum. E se só seria inscrito para garantia de vigência ou se caberia averbá-lo para a caracterização do direito de preferência. São
São essas as perguntas que ele discute aqui amplamente com os doutores Pedro Bragato e Laura Porto, que também frequentam muito aqui o nosso público para nossa satisfação. Doutor Carlos Frederico, comecemos a ouvi-lo. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite muito honroso para mim, da Arisp, da TV Registradores, na pessoa dos doutores Ricardo Dipp e Narciso Orlando Neto, e espero que eu não faça feio aqui, porque diante de duas autoridades como estas aqui, a responsabilidade é muito grande. E agradecer também ao Dr. Francisco Raimundo, que foi meu ilustre antecessor no cartório que eu titularizo hoje, sempre me ajudou muito, é um grande oficial de registro de imóveis, um grande amigo. A respeito dessa pergunta, eu entendo que o contrato de locação tem ingresso, sim. O contrato de vagas de garagem pode ter ingresso, sim, na tábula imobiliária. Mas nós temos que fazer uma distinção, porque todos sabemos que há vagas de garagem que são autônomas e por isso tem matrícula própria, e há vagas de garagem que ou às vezes são apenas mencionadas na descrição da unidade autônoma na matrícula, ou nem sequer são mencionadas, utilizando-se a expressão que o titular da unidade autônoma tem o direito de usar vagas indeterminadas na garagem para parar os seus veículos e muitas vezes com a necessidade de uso de manobristas. No caso de unidades autônomas, eu acho que não há maiores dificuldades, elas podem ser perfeitamente locadas. Mas sempre há aquela ressalva, se a convenção de condomínio assim o permitir, como a própria lei de incorporações imobiliárias, 4.591/64, esclarece, e por uma razão muito simples. Por que a convenção de condomínio pode interferir na locação de uma vaga de garagem? Porque, e isso acontece em quase todas as convenções de condomínio, pelo menos aquelas às quais já tive acesso, na vida profissional, na vida prática, quase todas as convenções de condomínio permitem que o aluguel seja feito apenas, a locação seja feita apenas a outro condômino. Por razões óbvias, porque se fizer um estranho, se estará admitindo um estranho no condomínio. Isso pode levar a conflitos que já são muito usuais nas assembleias condominiais e a outras coisas indesejáveis. Em geral, só se permite mesmo a locação para condômino. No caso de vaga de garagem com matrícula própria, eu entendo que ela tem ingresso tanto para a cláusula de vigência quanto para a cláusula de preferência. Sendo de lembrar que, com relação à preferência, o artigo 1338 do Código Civil esclarece que, resolvendo o condômino alugar área no abrigo para veículos, preferir-se-á em condições iguais qualquer dos condôminos a estranhos e entre todos os possuidores. Sempre com essa ressalva. A preferência do condômino a estranho, no caso de haver permissão nesse sentido na convenção de condomínio. Então, em suma, a vaga autônoma de garagem com matrícula própria pode ser locada e o seu contrato de locação pode ter ingresso no RI, tanto para a vigência quanto para o direito de preferência. Já nos casos em que as vagas de garagem, é a minha opinião, não tenham matrícula própria, não gozem de autonomia, por exemplo, sejam áreas comuns, é possível a locação sim, sempre com aquela ressalva de permissão da convenção, não haver nada em contrário na convenção de condomínio, mas aí o contrato de locação só terá ingresso na tábula imobiliária para fins de vigência, em caso de alienação, e não em caso de preferência, porque não tendo elas existência autônoma, não podem ser alienadas somente. Essas vagas indeterminadas em garagem,
elas integram a unidade autônoma. Então, só a unidade autônoma poderá ser objeto de alienação. Aliás, também aqui eu gostaria de citar o parágrafo 2º do artigo 1331 do Código Civil, segundo o qual o solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente ou divididos. Portanto, não tem cabimento pretender-se o registro de um contrato de locação no registro de imóveis, sendo uma vaga indeterminada de garagem, para garantir ao locatário o direito de preferência em caso de alienação. Por essa razão muito simples, ela não pode ser alienada separadamente. Muito bem. Doutor Narciso, quer acrescentar algo? Eu estou de acordo. A condição para o ingresso do contrato de locação da vaga de garagem é exatamente a possibilidade prevista na convenção de condomínio. É preciso que a convenção preveja a possibilidade de terceiro fora do condomínio local a vaga. Eu nunca via um registro de locação de vaga indeterminada ou do direito de... Nunca vi. Eu nunca vi um contrato assim. Da unidade autônoma, garagem, sim, mas do direito... Mas eu não vejo como obstar esse registro. Se há possibilidade de averbação, não registro, para o direito de preferência, teria que ser averbado na matrícula do imóvel. Agora, em relação ao registro para exercer direito de preferência, só a vaga autônoma. E desde que a convenção preveja a possibilidade de locação ou de alienação para terceiro. Ela tem que ser expressa, porque se for omissa, não pode. O silêncio da convenção. O silêncio não pode. Não pode. Tá certo. Eu acho que está bem, uma questão muito interessante. O doutor Rodrigo Pacheco Fernandes não sei se o senhor conhece, doutor Frederico. Ele é oficial do Registro Talvez Civil conheça, talvez o conheça, mas de nome não me recordo. Mas guarde o nome, porque em breve tempo já é, na verdade, precocemente uma autoridade. Interessante. Ele é muito bem informado mesmo. Aliás, o Pedro Bragato igualmente, e a Laura está dando os primeiros passos, mas conhece o doutor Narciso, conhece, é gente nova, mas com muito talento. Ele é lá de São Bento do Sapucaí. Bom, o doutor Fernando Palavitini, que é outro pensador em ascensão e cada vez mais, é um frequentador aqui do nosso curso, é aquele que assiste, depois do jantar, ele costuma assistir com a mulher esse nosso programa. Diz o doutor Fernando o seguinte: verificando o Código Civil, artigo 1417, lê-se ali que o direito do promitente comprador será objeto de registro, desde que não pactuado o arrependimento. Mas a Lei de Registros Públicos, no número 8 do inciso 1º de seu artigo 167, fala da possibilidade de registro com ou sem cláusula de arrependimento. E esta norma da Lei de Registros Públicos foi repetida pelo item 11A8 do capítulo 20 das, aqui acrescento eu isto, extensíssimas normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo. E ele pergunta qual a melhor solução. E eu indico aqui uma coisa que ficará, de algum modo, implicitada no debate. O Código Civil é uma lei geral. A Lei de Registro Público é uma lei especial. Então, sempre haverá a possibilidade, nós entendemos que o Código Civil, por ser lei geral, não revogou a lei especial. Mas ainda há pouco, vendo a observação lúcida do Dr. Carlos Frederico, dando-nos uma ótima explanação sobre o Código Civil, vê-se que ele considera o Código Civil, que é uma possibilidade, como uma norma que trata de quase todo o tema da lei de condomínio. E que ainda sobrevive. Mas a questão não é simples de resolver do ponto de vista teórico. No plano hermenêutico, tanto pode dar-te uma solução ou outra. Essa matéria de discussão muito árdua. Muito bem, está aqui. O doutor Narciso começa agora. Em relação a esse conflito das leis, me parece que o Código Civil prevaleceria, porque se trata de regra de direito material.
e eu daria à lei de registros públicos o caráter de adjetivo, disciplinando o que consta do Código, o que dispõe o Código Civil. Me parece que a leitura do 1412, do 1417, não permite dúvida nenhuma, né? Mediante promessa e compra e venda, em que, se não pactuou arrependimento celebrado, quer dizer, promessa de compra e venda por instrumento público ou particular registrado no registro de imóveis, desde que não tenha se pactuado a cláusula de arrependimento, desde que não haja cláusula de arrependimento. Então, aí o promitente comprador adquire direito real à aquisição do imóvel. Se, para ele adquirir o direito real, precisa estar registrado. E para estar registrado, precisa não ter cláusula de arrependimento. Me parece muito claro, né? Então, prevaleceria sobre a lei de registro público, no seu modo de ver. Qual era a disciplina anterior? Era do artigo 22 do Decreto-Lei 58. Os contratos sem cláusula de arrependimento e compromisso de compra e venda, de cessão de direitos de imóveis não loteados, cujo preço tenha sido pago no ato de sua Constituição ou deva ser mais, desde que inscritos a qualquer tempo, atribui ao compromissários direito real punível a terceiros. O Decreto-Lei 58 também exigia que não houvesse cláusula de arrependimento. Aliás, o Decreto-Lei 58 surgiu por causa disso. Não obstante, na Lei de Registros Públicos se admitiu o registro dos contratos com cláusula de arrependimento. E se atribuiu também direito real a eles por causa do registro. Mas eu entendo que no caso do artigo 1417 do Código Civil, a distinção seria a seguinte: o registro do compromisso só geraria direito real de aquisição se não houver cláusula de arrependimento. Ou seja, não havendo cláusula de arrependimento, o promitente comprador passa a ter, com o registro, direito real de aquisição. Já nos outros casos, nada impede o registro, mas isso não lhe confere direito real. Então, doutor Frederico, aí perderia eficácia o registro. Registrar para quê? Publicidade, talvez? Mano, publicidade ele obtém no títulos e documentos. Eu não aceitaria esse registro, se não para otorgar o direito real à aquisição do imóvel. Mas o senhor não acha que o direito real é incompatível com cláusula de arrependimento? Porque se há cláusula de arrependimento, como é que se pode otorgar o direito real a quem se compromete a adquirir um imóvel? Aliás, a cláusula de arrependimento, como o senhor mesmo já declarou em outras ocasiões, vem sendo muito criticada pela jurisprudência, pela doutrina, e há muito tempo, né? Sim, criticava a cláusula de arrependimento, porque era uma maneira de locupletamento ilícito do vendedor. Ele se arrependia a qualquer momento e devolvia aquilo que foi pago, e nesse ínterim o imóvel já tinha se valorizado muitas vezes, e aquilo que ele devolvia ao compromissário comprador era irrisório, né? Então, é que está. Se o direito real é oponível erga omnes, ele não pode estar sujeito a uma cláusula de arrependimento. Então, e aí o 1417 veda a outorga de direito real pelo registro. Então, veda o registro. O registro sem a outorga do direito real não teria significado nenhum, me parece isso. Bem, eu vou me manter um pouco à margem dessa discussão, porque eu quero pensar... Tem o problema também das condições, da condição suspensiva. O contrato com condição suspensiva entra no registro de imóveis, ou o contrato de compromisso com condição resolutiva. Eu não conheço nenhum contrato de compromisso que não tenha condição resolutiva. E há um julgado de São Paulo, do Conselho Superior da Magistratura, no sentido em que a condição resolutiva impede o registro do compromisso. Do compromisso. Tem, acho que 1 ano e meio, 2 anos essa decisão. E é incidente, tanto. Mas eu que na vara, eu lembro que no tempo da vara de registros públicos, na década de 80, né, eu decidi que cabia. No caso do 10º registro de imóveis, era uma dúvida da doutora Maria Helena Leonel Gandolfo. Resolutiva? Resolutiva, acho que resolutiva. Todo contrato de compromisso tem condição resolutiva. Se essa jurisprudência em São Paulo, nenhum se registra. Todos eles têm condição resolutiva, né? E que hoje tem uma força muito maior do que tinha antigamente, né? Com a modificação do Decreto-Lei. Essa solução adotada aqui, com todo respeito, naturalmente,
a nossa jurisprudência administrativa se choca com o que é pacífico no direito estrangeiro e que é possível fazer esse registro. Bom, vamos avançar mesmo aqui. Com cláusula de arrependimento? Não, cláusula resolutiva. Resolutiva. O doutor Mauro Antônio Rocha, eu não sei se isso aqui retorna à discussão por insistência desse advogado a quem eu rendo as minhas homenagens. Ele é um assíduo frequentador aqui dos nossos debates e de outras atividades da Uniregistral, ou se isso voltou por acaso, que é o nome que nós damos à providência divina, porque nós não conseguimos saber exatamente por que as coisas acontecem, quando não podemos saber. Mas eu acho que o tema é interessante porque eu sei que o Dr. Carlos Frederico tem aqui uma matéria a tratar, incidental a esta, e acho que vale a pena que nós revisemos ou revisitemos essa matéria. Ele menciona aqui o seguinte: ele deseja saber se a delegação que nós sabemos que está conferida pela Constituição Federal como instituto para atribuição dos serviços registrais e notariais, e sobretudo, como ele menciona aqui, essa delegação vista também sob o aspecto da fé pública, porque justamente o que se delega essencialmente é a fé pública. Se essa delegação efetivamente é exclusiva do oficial delegatário, porque ele coloca isso no plano do seu relacionamento com os elementos subjetivos que justificam ele coloca isso entre aspas e faz muito bem em fazê-lo, a atestação de suspeita de que alguém se oculta quando se vai fazer a tal intimação com hora certa no âmbito das atividades registrais. É essa a indicação, e lembremos que isso afeta uma série de coisas. Só para antecipar a questão num espectro mais largo, me recordo aqui, meu estimado amigo, o desembargador Luiz Paulo Lino Ribeiro, tem uma expressão muito boa, que teoricamente seria evidentemente correta, de que uma delegação não se delega. Mas não é assim no direito brasileiro. Que a delegação se delega está previsto na Lei 8.935. de 1935. E seria, na verdade, teria que fechar e haveria descontinuidade do serviço, que não pode, sendo serviço público, em período de férias, de licença, de afastamento por outro motivo do oficial. Sem contar os casos de substituição rotineira, por um impedimento, um parente seu que vai fazer um ato no seu cartório, etc. Então, a tese de que a delegação não se delega é muito interessante, mas ela se choca com a legislação positiva e com a realidade das coisas, em muitos aspectos. Mas vamos ver. Aqui vamos passar a palavra ao Dr. Carlos Frederico para começar a tratar desse assunto aqui. Bom, Dr. Dipp, eu gostaria de aproveitar o ensejo dessa pergunta do Dr. Mauro Antônio Rocha, muito oportuna, para fazer uma crítica respeitosa, data maximíssima vênia, à introdução da intimação com hora certa no processo de cobrança extrajudicial dos casos de alienação fiduciária de imóveis, que até agora essa intimação com hora certa só estava prevista aqui em São Paulo nas normas da Corregedoria, mas agora com o advento da recente Lei 13.465, que foi resultado da versão da medida provisória 759, passou a integrar a própria Lei 9.514, a intimação com hora certa, no caso de suspeita de ocultação do devedor fiduciante, durante a cobrança que o cartório, por lei, é obrigado a realizar. Eu entendo perfeitamente e concordo com a tese da progressiva desjudicialização, ou seja, da retirada das mãos dos magistrados de casos que não deveriam estar afetos a eles, porque casos em que não há sequer potencialmente um litígio, um conflito de interesses. Ou seja, como o senhor já disse, inclusive, acho que não no último programa, Pinga Fogo, casos em que haja consenso. Havendo consenso, para que se submeter isso a um magistrado? O Poder Judiciário está assoberbado no processo, em todos os seus ramos. Há uma pletora de processos que sufoca até muitas vezes a atividade jurisdicional.
A atividade jurisdicional existe exatamente para dirimir conflitos de interesse. Então, bem, isso seria mais ou menos aqueles casos de jurisdição voluntária que sempre existiram, muitos dos quais já estão sendo atribuídos aos oficiais e aos notários pela legislação recente. Acontece o seguinte: essa história de intimação com a hora certa depende de um juízo que tem um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. O que é suspeita de ocultação? O aspecto objetivo disso é o seguinte: o devedor fiduciante é procurado pelo próprio oficial ou, na maioria das vezes, por um escrevente devidamente autorizado a tanto, o escrevente intimador, e não é encontrado. As diligências se repetem e ele não é encontrado. Aí cabe esse juízo: ele estará se ocultando ou não ao fato de ser a intimação pessoal. O aspecto objetivo é a conduta do devedor fiduciante. Ele agiu desta forma, agiu daquela. Isso deve, inclusive, ser minuciosamente descrito nas certidões do escrevente intimador. E o juízo subjetivo é a suspeita de ocultação. Esse comportamento objetivo do devedor fiduciante configura suspeita de ocultação. Aí entra o aspecto subjetivo. Esse aspecto subjetivo tem duas etapas. A primeira é aquela feita pelo intimador. Ele, ao fazer as suas diligências, chegou à conclusão de que havia suspeita de ocultação e, por isso, realizou intimação com a hora certa nos moldes antes das normas e agora da nova lei. Mas, evidentemente, esses juízos não são definitivos, porque, como o senhor sempre disse, a prudência do oficial registrador entra em ação. Ele tem independência no exercício das funções, de acordo com a 8935, então ele pode, em último grau administrativo, durante o processo de cobrança, julgar o que foi decidido pelo seu oficial, pelo seu escrevente intimador. Será que realmente houve suspeita de ocultação? E isso é uma coisa muito séria, porque esse juízo de suspeita de ocultação leva à intimação com a hora certa. Se o oficial concordar com o seu escrevente, entendendo que era caso de intimação com a hora certa, entenderá que o devedor está intimado, será aberto o prazo para a purgação da mora. Não sendo purgada a mora, haverá a consolidação da propriedade plena na pessoa do credor fiduciário. Isso é de uma responsabilidade enorme, principalmente do ponto de vista civil, porque o oficial do registro de imóveis que determina ou concorda com a intimação com a hora certa que foi feita, ele assume uma responsabilidade perante o devedor fiduciante. Ele intimou bem o devedor fiduciante ou não intimou? O ato de consolidação da propriedade plena da pessoa do credor fiduciário é um ato de extrema responsabilidade, porque envolve o direito de propriedade. E isso pode ser questionado posteriormente pelo devedor fiduciante numa ação civil de indenização por perdas e danos que ele moverá contra o credor e contra o oficial do registro de imóveis. Eu, particularmente, apesar de elogiar o processo de desjudicialização, entendo que ele não pode conferir aos oficiais de registro de imóveis, por mais competentes que eles o sejam, e em sua grande maioria o são, essa tarefa de julgamentos subjetivos, que no fundo é de cunho jurisdicional e sem as garantias que os magistrados têm. Quando o magistrado determina a citação, porque o Código de Processo Civil, aliás, um parêntese, não prevê intimação com hora certa, prevê só a citação com hora certa, né? Com hora certa. Quando o magistrado, presidente do processo, exercente do poder jurisdicional, membro de poder, com garantias constitucionais,
decide pela citação com a hora certa, ele está no exercício do seu poder, da parcela de poder que lhe foi incumbida. E se ele errar, se houver prejuízo para o réu terá ação contra quem? Contra o Estado, não contra o magistrado, por causa da responsabilidade civil do Estado. E o Estado, em último caso, terá ação regressiva contra o magistrado em caso de dolo ou culpa. Mas o sistema... Dolo ou fraude. Ou fraude, isso. O sistema é diferente. De acordo com a Lei 8935, se não me engano, o artigo 22, né, que fala da responsabilidade civil, não é isso? A responsabilidade civil do registrador é pessoal. Hoje é subjetiva. Ainda bem, já foi objetiva. Mas envolve é subjetiva. Culpa. Essa é a diferença. Também. Esse aumenta. Então, é subjetiva, mas é dele. Então, a ação, no caso de prejuízo, de o sujeito ter perdido a propriedade pela consolidação e ter sido mal intimado durante o processo de cobrança, é do registrador. E, no meu modo de ver, esse juízo não deveria pertencer ao registrador. Eu sei que com isso eu estou indo contra a opinião de muitos colegas que viram com bons olhos essa modificação. Mas eu acho que isso deve ser feito com muita cautela, porque nós, oficiais de registro, não temos as mesmas garantias dos magistrados. Doutor Narciso, quer acrescentar algo? Eu tenho algo a falar também aqui. Mas não, pode falar. Não, em primeiro lugar, eu reitero aqui aquilo que não é de agora que eu venho falando e não é só por isso. Eu acho que há um erro na concepção da desjudicialização e me felicito de ter ouvido as suas explanações. Desjudicializar, no fundo, é devolver à magistratura da paz jurídica, à magistratura preventiva, aquilo que em rigor nunca devia ter saído das mãos dela. Não é, a desjudicialização não é uma forma de obter mais emolumentos, isso não é um critério fundamental, nem é uma forma de livrar de trabalho judiciário. Muito bom. Esse é o primeiro ponto. Aqui o caso da hora certa tem que ser visto com outro aspecto também, a meu ver. A margem da discussão, já que está agora nesta nova lei 13.465, que é uma lei que transita frequentemente pela inconstitucionalidade, é preciso que se diga isso também desde logo. Na citação com hora certa, porque chamemos aqui de notificação e intimação, na verdade isso aqui é para se defender, amplamente. Na do Código de Processo Civil, dá-se curador especial ao revel. E o essa é a questão. E o oficial não há nem sequer previsão disto aqui. De maneira que aqui eu já nem falo desse efeito que é perfeitamente indicado, que a responsabilidade civil do registrador e do notário melhorou com o novo artigo 22 da Lei 8.935, mas não se resolveu, porque continua a presença da culpa em sentido amplo. Será muito fácil dizer que agiu com imprudência, com negligência ou com imperícia e mandar para o campo da responsabilidade civil. Mas eu já nem falo desse efeito, me preocupa, é uma situação anterior, que é a falta de concessão do efetivo direito de defesa, que também se exige para o processo administrativo. Nós vamos admitir aqui, por uma ficção de conhecimento, baseada numa suspeita que tem uns elementos subjetivos, não sabemos muito bem como isso vai comportar, frequentemente atribuída a gente que pode ter a melhor das intenções, mas não tem a experiência que um oficial de justiça tem no dia a dia de mexer com isso, e sem a possibilidade de o registrador efetivamente fazer um julgamento para se ajustar às circunstâncias. Resultado, ou nós vamos ter um mundo de devoluções, porque o registrador não vai querer correr esse risco, então de maneira que a emenda vai ser pior que o soneto, no fundo é isto, remédio é pior do que a enfermidade, ou nós vamos ter uma avalanche de inscrições feitas e de perda da propriedade com possíveis repercussões futuras. Eu estou plenamente de acordo, felicito-me de ter ouvido a sua resposta. Doutor Narciso. Não, então a crítica deve ser dirigida ao legislador quando ele previu a possibilidade de o oficial do registro de imóveis presidir o processo de execução da alienação fiduciária. Porque se ele atribui essa atividade para o oficial, ele tem que dar meios, tem que dar instrumentos. Ou seja, ele transforma, no fundo, o registrador em um substituinte do magistrado jurisdicional, sem dar a ele meios e sem
limitar a responsabilidade, porque, a meu ver, eu penso com todo o respeito que os registradores e notários e alguns estudiosos e estudantes da Lei 8.935 ficaram felizes em demasia com a nova redação do artigo 22 dessa lei. Que tenha ficado um pouco felizes, eu penso que está bem, que pelo menos retirou o risco da responsabilização objetiva, que era a tendência da jurisprudência pretoriana. Não era da doutrina. Na doutrina houve esparsas posições no sentido da responsabilização objetiva, mas, com todo o respeito, uma doutrina majoritária entendia, a meu ver, corretamente, que a responsabilidade era subjetiva. Entretanto, a pretoriana não, ia na outra linha. De modo que acho que havia motivos para festejar a nova redação, mas não excessivamente, porque a ideia de que permaneça a possibilidade de responsabilização mediante culpa lato sensu é gravíssima. Porque nós sabemos que é um standard dizer o que é imprudência, dizer o que é imperícia, dizer o que é negligência num caso concreto. É um standard. Isso vai depender muito. Na verdade, a culpa vai passar da cabeça do magistrado jurisdicional para a atuação antecedente do... Isso me parece sério. E como o oficial nunca faz essa diligência pessoalmente, ele estaria respondendo também pelo ato do escrevente. Não me parece bem, não me parece bem. Eventualmente nem dele, de outra serventia, do registro civil de pessoas jurídicas, do registro de título dos documentos da outra comarca. Da outra comarca. E é outro complicador. Quando a intimação é feita em outra comarca, a quem cabe esse juízo de ocultação, suspeita de ocultação, ao oficial preside o processo de cobrança. Nós estamos discutindo um assunto que ainda teremos a oportunidade numa próxima vez, quem sabe com a sua presença aqui. Não vamos discutir isso hoje, só vou alertar. Um tabelião de um estado aqui da federação fez uma experiência notável, porque ele colheu uma procuração de alguém que estava em outro país, fê-lo por meio informático, expediu o ato, acha que isso é uma coisa muito boa e talvez seja muito rápido mesmo. Eu não tenho dúvida sobre a celeridade do ato e sobre a quebra de todas as... Só que não é ato notarial verdadeiramente. Ou se é um ato notarial, é viciado. Vício de competência territorial, vício de frustração da imediatidade, porque é uma coisa assim, nós estamos nesse momento nas telas dos computadores daqueles que nos honram mas nós não estamos lá. O que está lá é uma imagem captada, seja um médio. Os nossos espectadores, aqueles que estão nos vendo, não estão imediatamente em contato conosco. Não tem presencialidade, nem física, geográfica, nem, portanto, espacial, nem temporal. Porque por mais rápido que seja a transmissão, por mais rápida que ela seja, não é cronologicamente presencial. E não há fé pública, a não ser que ele tenha dito fé pública de ter visto o aparelho que ele estava transmitindo. Porque ele não viu o fato. Não viu. Exatamente. Acabou com o notariado latino de uma só vez. Mas vamos avançar aqui. Só mais uma observação. Na prática, o que eu tenho visto é que são pouquíssimas as intimações com hora certa. Muitos cartórios adotam até como orientação genérica não fazê-las. Exatamente com esse fundado receio de uma responsabilidade civil que pode surgir em virtude de uma simples interpretação que envolve um juízo jurisdicional. Sobre matéria de fato, né? Bom, vamos passar aqui adiante, porque estamos chegando já quase ao fim do programa e temos... eu quero mencionar ainda duas perguntas aqui e as demais, eu peço desculpas pelo tempo que temos, as demais ficarão para a próxima semana. Doutor Narciso, vamos essa aqui. O registrador Jefferson Schoffen, de Lorena, faz a seguinte pergunta. Doação feita ao casal conforme o artigo 551, parágrafo único do Código Civil 2002. Casal este que vem a separar-se ou a divorciar-se. E posteriormente à separação e ao divórcio, ao falecimento de um dos cônjuges. E ele pergunta se, em razão de não serem mais casados, é possível a aplicação desse dispositivo que ele mencionou, 551, parágrafo único, que fala do direito de acrescer e a atribuição do bem ao cônjuge sobrevivo. O que lhe parece? Bom, a pergunta é ótima, né? Eu nunca vi um caso assim e... Pode ocorrer, né? Pode frequentemente ocorrer. E deve ter ocorrido e eu não vi. Mas me parece que esse direito é adquirido no momento da doação. Me parece que o legislador
se importa com o momento da doação. Então, o direito já é adquirido e diferido para um outro momento. Sim. Na hipótese de acontecer. Portanto, a separação não seria irrelevante, mas o divórcio poderia levar à conclusão diversa com porque o a lei fala em cônjuges. O parágrafo único fala substituirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. É verdade. Mas os donatários eram marido e mulher na ocasião da doação. E a doação se efetivou, eles adquiriram a propriedade. Parece que o doutor... Me parece que eles adquiriram a doação. A conclusão ao que o senhor chega é de que, mesmo tendo havido separação ou divórcio, ainda precisa acrescer. Principalmente pela vontade do doador. O doador quis isso e quis que no falecimento de um, a parte dele acrescenciada do outro. Essa foi a intenção do doador. Utilizar o parágrafo único do artigo 550. Interessante. Mas ele não tem a consciência disso. Mas aí eu gostaria de ponderar o seguinte, ousando divergir do doutor Narciso, aliás, uma ousadia extrema, inclusive porque ele é o meu advogado. O Código Civil, no parágrafo único do artigo 551, fala em cônjuge sobrevivo. Isso pressupõe exclusivamente a morte, que era, como o senhor disse, a intenção do doador. Ele quis doar ao casal até a morte. Agora, tendo havido, antes da morte, evidentemente, claro, separação ou divórcio, com a ruptura da sociedade na separação e do vínculo no divórcio, eu entendo que deverá ser feita a partilha e cada um ficará com a sua parte no imóvel, sem direito de acrescer. Se depois houver morte, o inventário será apenas da parte ideal daquele cônjuge que morreu. Daquele ex-cônjuge que morreu. É uma questão interessante também, inclusive, se compete ao oficial decidir isso. Suponha que o oficial tenha o meu entendimento, que há o direito de acrescer independentemente do divórcio. Passo óbito e há o direito de acrescer. Ele decide isso? É outra questão. E aí, quando ele não aceitar, quando ele aceitar a tese do Dr. Frederico, então ele devolve, o que ele faz? Ele exige o inventário? Eu vou estudar isso, vamos deixar isso para outra semana. Interessante. Boa pergunta do Dr. Jefferson. Porque se ele rejeitar, ele tem que exigir o inventário. Bom, vamos deixar isso. Vou fazer agora a última pergunta de hoje. Já estamos com mais de 40 minutos de programa e nós normalmente fazemos 40 minutos, mas hoje, excepcionalmente, dada a verve do Dr. Carlos Frederico, pudemos aproveitar-nos disso, claro. José Eduardo de Moraes é um grande oficial e grande estudioso lá do Registro de Imóveis de Pinhais, no Paraná. Esse moço entra aqui na lista dos grandes nomes da juventude do Registro das Notas. Eu quero saudá-lo muito efusivamente, porque efetivamente merece, por sua atuação muito séria, muito grave, é um grande oficial. Pergunta o seguinte: se a fiscalização da assiduidade dos agentes delegados é tarefa de atividade correcional? E se sim, como poderia se dar sem incorrer em ofensa ao regime de delegação? E ainda mais, qual a experiência paulista neste tema? Eu peço licença para começar aqui com uma resposta breve sobre isso. Não há que eu conheça expressamente a indicação de um dever de comparência do registrador, já não falo de assiduidade, meramente de comparência do registrador ou do notário à sua serventia. Isso é certo. E é provável que isto seja um resultado da previsão legal do artigo 21 da Lei 8.935, que atribui a direção administrativa e a gestão financeira do cartório exclusivamente ao registrador e ao notário. Está muito bem dentro disso. Bom, mas por outro lado, e aí entra o problema do modelo tensivo que nós adquirimos com o artigo 236 da Constituição Federal, nós temos um binômio. Porque é verdade que a gestão privada, a gerência privada do cartório, mas é verdade também que se trata de um serviço público. E o responsável pela continuidade, pela regularidade, pela eficiência, etc., do serviço público é ainda o registrador e é o notário. Pois bem,
esse é um tema que precisará ser examinado, porque se de uma parte não me parece bem o extremo de indicar-se um dever de comparência tal que, por exemplo, para figurar, haja um relógio ponto, a exemplo do que se faz com o serviço público puro, por assim dizer, em que se tem que marcar ponto de entrada, ponto de saída, etc. Em contrapartida, não pode ficar a coisa de tal modo entregue ao arbítrio do registrador e do notário que ele possa, por exemplo, não comparecer nunca. Ou como, por exemplo, agora sai numa notícia lá de Goiás, do estado de Goiás, a ser verdadeira, ou não sei se Goiás ou Mato Grosso, acho que Goiás mesmo. Um advogado que ingressou um pedido na corregedoria porque o notário se recusa a atendê-lo, é um notário que se recusa a atendê-lo porque mora nos Estados Unidos. Atende de lá. Nós temos aqui em São Paulo em curso uma demanda administrativa de caráter disciplinar de um tabelião de protesto que mora no Rio de Janeiro. Há pouco tempo saiu notícia de uma outra situação de um registrador que residia em Paris, embora seja registrador em São Paulo. Há mais tempo atrás, um caso que se tornou mais ou menos conhecido e notório de alguém que contratou uma pessoa para a gestão do cartório para poder ficar estudando em casa, em outra comarca, para prestar concurso para um cartório que daria mais emolumentos. Há situações que me foram comunicadas já quando eu estava no Conselho Nacional de Justiça, em assessoria da querida ministra Nancy Andrighi, de empresas que assim que alguém é aprovado em concurso oferece seu serviço. Olha, o senhor não precisa vir ao cartório, eu tomo conta do seu cartório. Parece que são situações ambas extremas, ou seja, esse controle absoluto da presença e em contrapartida o descaso, ou seja, alguém que só formalmente, só nominalmente adquire a titularidade de um cartório, mas praticamente não responde por ele. Claro que nós precisamos distinguir também as situações do notário, que são situações muito mais exigentes da presença dele, do que a situação do registrador, que permite uma flexibilidade maior. Mas acho que nós precisamos prestar atenção, e precisamos prestar atenção também do ponto de vista prático, ou seja, daquilo que tenderá a ocorrer, no meu modo de ver, se esse controle administrativo, sobretudo como uma prevenção regulatória, vier a ser realizado. O que ocorreu de fato, tanto quanto eu saiba, porque no universo de questões, mesmo no CNJ aqui da Corregedoria de São Paulo, muita coisa efetivamente me escapa ao conhecimento. Mas, salvo engano, o que ocorreu lá no CNJ, ainda ao tempo da gestão da ministra Nancy Andrighi, foi um pedido que ela apreciou de algum modo mais ou menos amplo, ao qual pedido eu não tinha tido acesso antes da resposta dela, e parece que a resposta dela foi atraído um recurso aclaratório, uma espécie de embargo de declaração, e ao responder aos embargos de declaração, ela cria o dever de assiduidade. Uma decisão que pode passar despercebida, mas é o risco dessas decisões que são tomadas e que amanhã depois alguém diz, não, já houve decisão de caráter normativo. Na prática, embora eu acho que não haja possibilidade de decisão normativa, neste âmbito de liberdade profissional que eu reconheço para os notários dos registros, os registradores, o fato é que ela se impõe com esse caráter, é matéria de fato. Vai discutir depois se é ou não. Bom, aqui em São Paulo, ocorreu o seguinte, um registrador aqui, não sei se de Votuporanga, de Fernandópolis, não sei de onde foi, pediu ao seu corregedor permanente licença para comparecer às aulas da escola, da especialização da Escola Paulista da Magistratura. O registrador deferiu, mas parece que comunicou à Corregedoria Geral. E a Corregedoria Geral cassou dizendo que seria, não é isto? Dizendo que seria necessária a presença dele no cartório. Depois disso, segundo consta, o diretor aqui da Escola da Magistratura de São Paulo, meu querido amigo desembargador Vilém, teria feito gestão junto à Corregedoria Geral, no sentido de que não devia ser assim, porque esse curso é de interesse dos registradores, de interesse da magistratura, tanto é que se realiza na Escola Paulista da Magistratura, e parece que o corregedor teria ficado de examinar isso com mais flexibilidade, e na prática não se impôs. Mas já há uma decisão, que a qualquer momento pode ser recuperada. Eu acho, não sei, precisamos encontrar um caminho intermediário, exatamente para evitar essas soluções extremas. A do registrador e notário concurseiro, ou absolutamente
não liga para o serviço, deve ser uma minoria muito minoritária. É preciso que se diga isso, mas tomar cuidado. E tomar cuidado também para que, aproveitando-se dessa situação, não haja de fato uma fuga privatística dos registros das notas. As empresas que passam a tomar conta disso. Porque o que vai ocorrer se as empresas começam a tomar conta dessa gestão é que cada vez mais se vai diluir a ideia da fé pública. Desaparece a ideia da fé pública. É isso que nós vemos aí com essa história de ONR, com essa história de escrituras feitas à distância. Caça a fé pública e deixemos que o judiciário resolva quando surgir problema. E aí, para que cartório? Então, acho que nós precisaríamos encontrar uma solução intermédia que eliminasse esses excessos e a deficiência. Não sei, essa é a minha opinião. O oficial lá de Pinhais, ele pergunta como a matéria tem sido tratada em São Paulo. Né? Em São Paulo, a corregedoria não tem se preocupado com assiduidade, e sim com a eficiência. Quer dizer, se houver queixas em relação ao funcionamento e ela constatar em correção que não está sendo bem administrado, aí sim, independentemente da assiduidade. Ela não tem exigido assiduidade. Pois é, doutor, mas lembra-se do nosso tempo ainda, o doutor Narciso era titular da vara de registro e eu era um pequeno auxiliar lá. Lembra que nós tivemos problemas de investigar, não sei se nossos correcionados ou se na segunda vara, sugestões de que o cartório estava sendo, na verdade, cedido. Sim, sim. Cedido. De fato, era uma venalidade entre aspas aqui. Quer dizer, ele cedia o cartório. Olha, eu não vou mais, me pague tanto por mês e toca o cartório. Era arrendamento. Terceirizou. Arrendamento do cartório. Arrendamento do cartório. Arrendamento do cartório. Havia. Então, isso precisa ser visto. Porque não é só o problema de exigir, não estão respeitando a minha gestão administrativa e financeira. Fica uma delegação por trás. Claro. Essa é a questão. Pessoal. Eu vou pedir licença para nós encerrarmos aqui o nosso programa hoje. Quero, primeiramente, agradecer muitíssimo a presença do Dr. Carlos Frederico Coelho Nogueira, que foi de uma precisão aqui científica, que só nos fez ficar mais honrados ainda com o acerto do convite que lhe foi formulado. Não é? Agradecer ao Dr. Narciso Orlando Neto, ainda uma vez, pela segurança que confere aqui a esses nossos debates. Cumprimentar o nosso público, que sempre tem sido um motivo de júbilo, realmente um motivo de alegria e de honra a cada vez que recebemos notícias de que esse programa tem sido útil, tem sido de algum modo relevante para os estudos e discussões de matérias frequentemente complexas, para as quais nós não temos soluções definitivas. O direito é em muita parte dialético e não nos leva, na maior parte das vezes, a certezas absolutas. Assim, temos que conviver com essas certezas relativas. Cumprimentar o Dr. Francisco Raimundo, mais uma vez parabenizar a nossa equipe de administração e especialmente a equipe técnica, saudar a volta do Vander, que é uma garantia aqui para o bom êxito artístico dos nossos trabalhos, e na semana que vem nos veremos. Mas hoje eu vou pedir ao Dr. Carlos Frederico que dê o grito final, aquele famoso grito final que foi dito aqui no início da gravação. O senhor quer que eu faça isso? Pode fazer publicamente. Publicamente? Publicamente. Vai, Corinthians. Muito bem. Doutor, muito obrigado. Só fala o e-mail. Vamos falar o e-mail, é verdade. Mandem perguntas, por favor. Não precisa ser pergunta muito difícil, muito complicada. Pode ser de tudo. Perguntas tanto complexas quanto a que julguem mais fáceis. As respostas é que são, para nós, o problema. Para pinga.fogo@arisp.com @arisp.com.br pinga.fogo@arisp.com.br. Muito obrigado, Dr. Francisco Raimundo. Os meus cumprimentos.